Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre geometria e figura plana. No nosso último vídeo que a gente tinha feito, a gente provou, né, o teorema de Pitágoras. Caso você não tenha visto, dá uma olhada aí. Foi uma aula bem bacana, cara, uma coisa muito bonita de se fazer, matematicamente falando. Hoje a gente vai seguir mais ou menos um pouquinho nessa pegada. Vou mostrar algumas coisas para vocês, como por exemplo o que é um ângulo, contar um pouquinho mais da história aqui da geometria. Vou mostrar para vocês de onde vem, por exemplo, a área do quadrado, a área do triângulo, a área do círculo, por exemplo. A gente vai falar também um pouquinho sobre por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Já ouviu falar nisso aí? Então a gente vai mostrar algumas coisas bem interessantes também aqui, cara, que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então vamos começar. Figuras planas e áreas. Bom, primeiro, as figuras planas, o que elas são? Elas são formas geométricas bem definidas. Ou seja, elas são formas geométricas fechadas ou abertas, como no caso fechado um círculo, é uma geometria fechada. Então são essas formas geométricas, né? Como um quadrado, um triângulo, um círculo. Eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, essa barra que está aparecendo aí, ela tem várias formas geométricas, como um retângulo, uma elipse, um polígono. Então, isso aí são formas geométricas, beleza? E, cara, mais ou menos no século 6 a.C., os gregos, eles estudavam essas relações matemáticas presentes nas figuras. Então, eles estudavam a matemática que tinha por trás desses triângulos, desses quadrados e desses círculos. Principalmente os triângulos, eles estudavam muito, cara, sobre os triângulos. Então, eles estudavam essas relações matemáticas que tinham envolvidas através dessas figuras. Foi então que aí surgiu a necessidade de medir a Terra no sentido mesmo de terreno, para demarcação terreno. Pô, eu tenho que demarcar aqui, mas eu tenho que saber qual o tamanho do meu terreno. Então eles conseguiram criar essa ferramenta para poder medir essas coisas, né? Medir, o que é medir, cara? Medir é comparar. Então, o meu terreno é maior em relação ao do outro, ou seja, a minha medição é maior, entendeu? E também como a necessidade de resolver alguns problemas, como a construção de algumas casas, né, a delimitação de terrenos, como a gente falou, das plantações. Então tudo aí surgiu dessa necessidade aí, e eles concluíram e começaram a compor essa geometria. Essa foto aí que eu tô mostrando pra vocês aí é a Academia de Platão. Cara, deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Tinha uns caras bem importantes aqui, velho. Eu não vou saber dizer exatamente quem tem aí, mas ali no meio nós temos Platão, Aristóteles. Aí perdido tinha vários caras, como Aristóteles, Arquimedes, caras bem importantes aí do mundo da geometria, cara. E reza a lenda, aí as más línguas dizem que na frente da porta da Academia de Platão estava escrito isso aqui, ó: não são admitidos ignorantes em geometria. Cara, agora a pergunta que fiquei pra você é: será que você seria aceito na escola de Platão? Será que você ia pisar lá dentro, os caras iam dar um pé na tua bunda e falar: rapa daqui, rapaz? É isso que a gente vai ver hoje um pouquinho aqui, cara. Então, vamos lá. Quero saber, antes de começar esse vídeo aí, será que você seria pertencente à Academia de Platão? E depois desse vídeo, será que você conseguiria pelo menos assistir a uma aula ali? Vamos lá, vamos fazer esse teste aí, cara. Vamos lá, o que a gente vai começar a nossa aula aqui são dizendo o que são os ângulos. Um objeto muito importante, imprescindível no estudo da geometria. Cara, o ângulo, a gente pode definir um ângulo. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos essas duas retas aqui. Essa reta e essa reta, certo? Essas duas retacinhas aí. E, cara, essas duas retas, vamos supor que, a princípio, elas estejam aqui, ó, uma em cima da outra. Certo? Elas estão sobrepostas, uma em cima da outra. E aí, cara, você pegou uma dessas retas e, ó, ergueu ela um pouquinho aqui, ó. Abriu essa reta. Então, pega aí, vamos lá de novo. Tava uma em cima da outra reta. Você pegou aqui, ó, e levantou essa reta. Cara, essa abertura que a gente acabou de fazer aqui é chamada de ângulo, certo? Então, o que é um ângulo? O ângulo, a gente pode colocar aqui, ó, é o grau de abertura. Então, o ângulo é o grau de abertura entre duas retas. A gente pode começar definindo assim. Beleza? Então, um ângulo é um grau de abertura entre duas retas. A gente vai chamar um ângulo por essa letra aqui, que é o θ.
que é uma letra grega, a gente usa muito isso para medição de ângulo. Então, cara, você pegou uma reta aqui, ó, abriu ela, cara, isso vai te dar um certo ângulo de abertura. Então, é o grau de abertura entre duas retas, né? Vamos definir assim. E a partir daí, cara, nós temos alguns ângulos que são mais importantes, assim, certo? Ângulos que estão ali mais presentes, cara. Então, a gente pode dizer aqui, por exemplo, que o ângulo reto, a gente pegou essas duas retas aqui, certo? Vamos pegar aqui de novo. As duas retas estão aqui, uma em cima da outra, a gente pegou elas e abriu elas aqui, ó, de forma que elas ficam perpendiculares, ou seja, uma tá exatamente ao contrário da direção da outra. Então, uma tá deitada e outra tá de pé. O ângulo entre essas duas retas, que é essa parte daqui, é um ângulo de 90 graus. Então, você abriu essa reta em 90 graus. E aí, com isso, a gente chama isso de ângulo reto, porque elas ficam retas entre si, certo? Com esse grau de abertura aí que vocês conseguiram ver direitinho. Então, é isso aí que a gente chama de ângulo reto, cara. É bem importante, porque isso a gente vai usar um pouquinho mais pra frente aqui também na nossa aula. E tem um outro também, que é um ângulo raso, cara. O ângulo raso também, ele é um ângulo formado por 180 graus. Ou seja, vamos pegar aqui a nossa reta aqui. Elas estavam aqui sobrepostas, um ângulo aqui é 0, certo? Não tem grau de abertura. A gente pegou aqui, ó. Vamos lá, a gente levou aqui, pô, 90 graus, certo? Tá reto aqui, ângulo reto de 90 graus. Agora a gente vai pegar essa reta e vai trazer ela mais pra cá ainda. Pô, de forma que ela fique no sentido oposto da outra reta, né? Então, quando a gente faz isso, a gente tem esse ângulo aqui no meio, e a gente chama esse ângulo de um ângulo de 180 graus, que é a mesma coisa que um ângulo raso. Beleza? Pegou a ideia aí, cara, essa intuição? Então, o grau é isso aí, cara. O grau não, perdão. O ângulo é isso aí. Ele mede esse grau de abertura entre duas retas, ou enfim. Deu para entender. Então, vamos avançar um pouquinho. Existe uma ideia aqui, cara, que a gente vai chamar de ângulos complementares. Ou seja, ângulos que se complementam. São dois ângulos complementares se e somente se a soma de suas medidas for de 90 graus. Aí fala, oi, como assim? Vamos pegar aqui, ó. Essa reta aqui. Ela tava aqui. A gente pegou e levantou ela até aqui. Quanto que mede esse ângulo aqui mesmo? 90 graus, certo? O ângulo mede 90 graus porque ele é um ângulo reto. Ele tá perpendicular, ou seja, essa palavra perpendicular tem a ver com formar um ângulo de 90 graus. Então, quando você lê, duas retas são perpendiculares, ou seja, opa, elas estão em 90 graus uma com a outra. Então, cara, essa seta aqui tem 90 graus, certo? É esse ângulo preto aí que a gente chamou. Mas, cara, se a gente pegar essa seta aqui no meio, o que ela tá fazendo com esses dois ângulos? Você tá pegando esse ângulo de 90 graus e tá dividindo ele, cara, em duas partes. Aqui no caso, se perceber, a reta azul ela passou no meio do ângulo pretinho. Que é esse ângulo pretinho aqui, ó. Vamos pintar aqui. No meio desse ângulo aqui ela passou. Então ela dividiu esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Aqui no caso, a gente chamou metade dessa parte de beta e metade de alfa. Então o que a gente conclui? Se a reta dividiu as duas partes em partes iguais e era um ângulo de 90 graus, então se a gente somar o beta e somar o alfa, nós vamos ter de novo esses 90 graus. Então vamos supor 90 graus, né? Vamos supor aqui que o alfa vale... Vou pegar aqui uma canetinha. Aqui, ó. Alfa vale 30 graus. Vamos pegar aqui, então. A gente meio que tirou essa parte aqui, ó. Essa parte meio que aqui, essa parte aqui, ó. Ela sumiu, tá vendo aí? Essa parte sumiu. Então só ficou essa partezinha do azul para baixo. Então, cara, o ângulo é de 30 graus. Então, quanto falta para poder chegar em 90 graus? Pô, cara, lembra? Os ângulos complementares é igual a alfa mais beta. Isso tem que ser 90 graus. Se alfa já é 30 graus, então o beta para dar 90 tem que ser quanto? Pô, 30 mais quanto dá 90? 60, né, cara? Então beta tem que ser 60 graus, porque 60 mais 30 é igual a 90. Beleza? Entendeu? Então, essa aí é a ideia dos ângulos complementares, cara. É uns ângulos que você precisa somar eles para que eles possam formar 90 graus. No caso ali, vamos supor que a gente divide o ângulo no meio, então a gente chama isso de um ângulo de 45 graus, certo?
essa reta aí tá cortando o ângulo em duas partes iguais. Mas a soma dos ângulos alfa e beta tem que ser 90.